Vencer o mundo ou conquistá-lo? Em 1 de João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Há uma diferença profunda entre aquilo que Cristo ensinou e aquilo que por vezes a igreja moderna tem buscado. Em muitos lugares fala-se em conquistar cidade, conquistar nações, conquistar territórios. Organizam-se marchas, passeatas, campanhas com o objetivo de declarar que determinada cidade ou país pertence a Cristo. Mas surge uma pergunta necessária. Foi essa a missão que Jesus entregou à sua igreja? Quando examinamos as Escrituras, encontramos uma ênfase diferente. Jesus não chamou os seus discípulos para dominar o mundo, mas para permanecerem fiéis a Ele enquanto estivessem no mundo. E a Bíblia é bem enfática e está registrado em 1 de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória. Observe a expressão, vence o mundo. Não disse conquista o mundo. E isso muda completamente a perspectiva. Vencer o mundo significa não permitir que o sistema deste mundo conquiste o nosso coração. É permanecer fiel quando os valores ao nosso redor mudam. É não negociar princípios para ser aceito. É não trocar a verdade pela popularidade. É não permitir que poder, dinheiro, influência, seguidores, vaidade, reconhecimento ocupem o lugar de Deus. Jesus fez uma declaração extraordinária aos seus discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mateus 10:16. Veja que mensagem poderosa. Cristo não disse as ovelhas transforme-se em lobos para vencer os lobos. Ele as enviou como ovelhas. Isso significa que podemos permanecer firmes sem violência, defender a verdade sem arrogância e ter coragem sem crueldade. A ovelha vence permanecendo próxima do pastor. E talvez um dos grandes perigos da igreja seja desejar tanto conquistar espaço que no processo comece a utilizar as mesmas armas do sistema que deveria vencer. Porque existe uma diferença entre influenciar o mundo com o evangelho e desejar dominar o mundo em nome do evangelho e até ser projetado. Jesus não nos chamou para impor o reino, ele nos chamou para anunciar o reino. O evangelho não avança pela força, mas pela verdade. É pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pelo testemunho, pelo amor, pela transformação de vidas. Os primeiros cristãos, eles não possuíam palácio, influência política, grandes estruturas. Muitos eram perseguidos, presos, mortos. Aparentemente não tinham conquistado nada, mas estavam vencendo o mundo e não conquistando o mundo. Por quê? Porque o mundo podia tirar-lhe os bens, a liberdade e até a vida, mas não conseguia tirar-lhes a fé. E talvez seja exatamente isso que precisamos perguntar hoje. Estamos tentando conquistar o mundo ou estamos vencendo o mundo? Porque é possível. É possível conquistar espaços e perder a essência. É possível conquistar influência e perder a comunhão. É possível conquistar multidões e perder a intimidade com Deus. É possível ser reconhecido pelos homens e já não ser reconhecido pela própria consciência.
como alguém que permanece fiel ao Evangelho. A verdadeira vitória do cristão não está em quantos territórios ele conseguiu declarar para Cristo, em quantos países ele pregou, está em permanecer ligado a Cristo enquanto atravessa um mundo que constantemente tenta afastá-lo dele. A nossa missão é anunciar Jesus, a nossa missão é fazer discípulos. A nossa incumbência é ser sal da terra e luz do mundo. Amar, servir, permanecer fiéis. Isso, produzir frutos que revelem quem habita em nós. Por isso, antes de desejar conquistar o mundo, conquistar nações, você já conquistou alguma coisa dentro de você? Conquistou valores? Minha forma de pensar? Minha ambição? Minha necessidade de reconhecimento? Minha maneira de tratar quem pensa diferente de mim? Porque a maior batalha talvez não esteja acontecendo nas ruas, nas cidades ou nas nações. Talvez ela esteja acontecendo dentro do nosso coração. E a palavra continua dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não precisamos nos transformar em lobos. Precisamos permanecer ovelhas. Permanecer a essência, ovelhas próximas do pastor, firmes na verdade, cheios da graça, porque o nosso chamado não é simplesmente conquistar o mundo. O nosso chamado é pela fé em Cristo, vencê-lo sem permitir que ele nos vença. Venceremos o mundo e não deixemos sermos vencidos por ele. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus.